Agora sim, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro da disciplina de desenho técnico. Hoje nós vamos começar um conteúdo diferente, né? Até então, nós fizemos exercícios sobre a perspectiva isométrica simplificada, lembra? Então, a prof começou lá com a montagem do modelo, aí nós discutimos a questão da escala para fazer o modelo, aí vocês montaram. Daí depois a gente fez a representação desse modelo através das vistas ortográficas. E eu fiz do modelo, e aí eu dei um desenho para vocês fazerem também as vistas. Depois, a gente começou a trabalhar uma outra forma de representação desse objeto, das figuras, né? Porque a gente tem as vistas ortográficas e as perspectivas. Começamos pela perspectiva isométrica, ou melhor, pela axonométrica, que se divide em 3 partes, né? E aí eu disse para vocês, nós vamos trabalhar com a isométrica simplificada, onde entre os eixos, né, x, y, z, que definem os 3 planos, né, nós vamos ter sempre um ângulo de 120 graus. Por isso que ela é iso é igual, né, isométrica, de mesma medida. Então, aí nós fizemos um exercício de representação daquele nosso modelo, na perspectiva isométrica, simplificada, que a prof explicou. Depois, na semana passada, eu pedi para vocês fazerem daquele desenho, que nós já tínhamos visto as vistas também, a isométrica. E hoje, nós vamos fazer a perspectiva cavaleira das duas coisas. Então, assim, hoje, a gente vai avaliar a questão da perspectiva em si, e vocês vão fazer os 2 desenhos numa única folha. O que significa isso? Significa que, além da composição do próprio exercício, do próprio desenho, eu vou avaliar também a questão da disposição disso na nossa folha, tá? Então, é isso que nós vamos fazer. Outra coisa também que eu chamo a atenção de vocês é a necessidade da gente fazer margem, né? Eu sempre faço na lousa com vocês, né, o desenho da nossa folha, as margens, evidencio para vocês os tamanhos, o tamanho do selo. Sempre falo para vocês assim, olha, a margem, o selo, o que está escrito dentro dele é sempre feito com lápis HP, que é aquele lápis 2, né? Que é aquele lápis que a gente escreve. Aí, todos os nossos exercícios, eles começam a ser feitos, esboçados com 2H, que é aquele mais sequinho, mais clarinho, né? E depois que o exercício está pronto, aí vocês passam o 2B, que dá aquele traçado cheio, aquele traçado mais bonito, que é, vamos dizer assim, é a forma de resposta do nosso exercício, né? Ela é feita no 2B. E assim, ó, eu gostaria que vocês se atentassem também, né? Quando vocês fazem a representação em perspectiva, né? Os traçados que sobram, vocês devem apagar, né? Então, assim, eu tenho percebido que o pessoal não tem apagado, né? Então, assim, a figura tem que ficar limpinha, como a prof mostra para vocês nos desenhos e também no objeto, né? Então, a gente lembra que eu sempre me preocupo em apagar tudo e deixar a figura simplesinha, limpinha para vocês olharem? É isso também que a gente precisa fazer, tá? Então, vamos lá. Vou explicar para vocês esse outro tipo de perspectiva, que eu julgo ser mais fácil, inclusive, do que a isométrica, tá? Por quê? Porque uma das faces do meu objeto, ele vai ficar paralelo ao plano. Então, assim, vai ficar muito mais fácil de desenhar do que a isométrica, onde eu tenho aquela questão do ângulo de 30 para cá, do ângulo de 30 para cá, para depois ter, né, entre os 2 eixos, 120 graus, é mais complicadinho. Então, a cavaleira é mais simples. Vou mostrar para vocês. Vamos lá? Ah, outra coisa, não esqueçam de marcar ali a chamada, tá? E atentem, então, durante essa semana eu vou mandar um e-mail para vocês no Moodle, para que vocês já preparem a folha. Pois é, João, mas tá direitinho, tá estranho. Vocês tentam entrar com o e-mail da UFSC? Tenta entrar com o e-mail da UFSC, né? O e-mail da UFSC, que é o que é reconhecido pelo Moodle, né? Vocês não usam o e-mail da UFSC. Por isso que quando a gente entra, tem que permitir a entrada de vocês, né? Mas tenta com o e-mail da UFSC, tá? Bom, e aí eu vou mandar o e-mail para vocês lá no Moodle, já com todas as informações da prova, para vocês irem com a folha prontinha, tá? Com o selo escrito, com as margens, tudo arrumadinho. Só para a gente fazer o exercício, tá bem? E o que mais?
Então, e aí eu vou ainda colocar no nosso Moodle alguns exercícios complementares lá para vocês treinarem, né? Para não ficar só fazendo os mesmos que a gente já fez, senão cansa, enjoa, e daí decora, daí não aprende, né? Então, vou colocar mais algumas coisinhas. E fico à disposição, assim como a Natália, né? A Natália tem escrito para vocês lá no nosso grupo, que está sempre à disposição para organizar, para fazer uma reunião específica, para tratar dos assuntos, né? Enfim, para que vocês tirem dúvidas. Eu tenho conversado com ela e ela tem dito que vocês têm procurado muito pouco ela, né? E aí, fato é que o resultado das atividades não tem sido como deveria ser, né? Então, a prof está bem preocupada, tá? Então, fiquem atentos, se preparem direitinho, não deixem para fazer atividade no dia de entregar, né? Então, assim, aproveite esse tempo que a gente está aqui, né? Que a aula nunca é uma aula muito longa, e a gente tem tempo. Então, aproveitem para fazer, tá bom? E aí, qualquer coisa, a gente está à disposição, e a Natália, inclusive, pelo grupo, monta, né, atividades em separado, ela é muito disposta, né? Ela é muito atenciosa, tá certo? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês a nossa atividade que já está no Moodle, né? O nosso material. Então, aqui, ó. Quando vocês já estiverem enxergando, vocês digam para a prof, pode ser? Já enxergam? Sim, prof. Tá bom. Então, vamos lá. Então, hoje, desenho projetivo, perspectiva cavaleira. O que será isso? Então, a perspectiva cavaleira, ela resulta de uma projeção cilíndrica, oblíqua, também composta por 3 eixos, que vão dar origem aos 3 planos, né? Então, eu continuo tendo os 3 eixos, como eu tinha lá na isométrica, eu tenho X, Y, Z, né? Eu continuo tendo da mesma forma aqui. Por quê? Porque eu tenho que ter uma forma de representar esse objeto que é real aqui no papel e dar ao nosso observador a sensação de profundidade, a sensação de relevo, né? Então, assim, qual é a diferença da cavaleira em relação à perspectiva isométrica, né? Por exemplo, o que vai acontecer? Uma das faces dessa nossa perspectiva, ela vai ficar paralela ao plano que a gente enxerga aqui, né? Nossa frente. Então, o que significa dizer? Que as medidas de altura e de comprimento, elas são sempre perpendiculares entre si, que nem tá o desenho aqui, ó, comprimento e altura, né? Só que a altura eu levo, lembra que eu puxo o eixo lá para cima? E aí o que acontece? Eu vou ter somente em ângulo aqui as dimensões que vão conferir para nós a sensação de profundidade. E aí, este terceiro eixo aqui, ele vai poder ficar, eu vou poder usar um ângulo, por exemplo, de 30 graus aqui, ou de 45 graus, ou até de 60 graus. Então, ó, o que difere da isométrica, né? Entre os 3 eixos, eu sempre tenho 120 graus, tá? Aqui não. Aqui, como uma das faces, né, do objeto fica paralelo ao plano, então significa dizer que as medidas de comprimento e altura, elas ficaram perpendiculares entre si, e eu vou ter só um ângulo que varia aqui para me dar essa sensação de profundidade na peça que eu preciso, que é particular das perspectivas, né? É a forma que a gente tem de representar. Esse ângulo vai poder ser de 30, de 45 ou até de 60 graus. 30 e 45 são os mais usados, mas eu também tenho a cavaleira de 60 graus, tá? Então, vamos lá. Então, olha o que acontece na perspectiva cavaleira. Então, existe aqui, ó, largura ou comprimento, chamamos assim, mantém-se fiel às medidas lá, a altura mantém-se fiel às medidas, e a profundidade, que é essa terceira dimensão aqui, ó, o que vai acontecer? Se eu tiver um ângulo de 30 graus em relação ao horizontal aqui, então o que acontece? Essa medidinha aqui, que vai ter profundidade, vai ser 2/3 da medida original. Se esse ângulo aqui for de 45, como eu estou mostrando aqui na figura, esta medida aqui vai ser reduzida pela metade. E se eu tiver um ângulo de 60, que é um ângulo bem, né, bem forte aqui, que fica bem inclinadinho, esta medida aqui, que eu vou desenhar as profundidades,
vai ficar igual a 1/3 do tamanho original, tá? Então, assim, largura ou comprimento e altura se mantêm fiéis às medidas que eu tenho da peça, né? Agora, a profundidade, dependendo do ângulo que eu tenho em relação ao horizontal aqui, eu vou ter uma redução nessas medidas, tá? Então, vou mostrar para vocês na lousa como é que isso se procede, né? Vamos lá? Vou vir aqui para a lousa, tá? Então, assim, digamos que eu queira fazer, né? Ó, eu tenho um cubo para desenhar, tá? Tenho um cubo. E esse cubo tem as medidas de 6 metros por 6 metros por 6 metros. Então, ele tem 6 metros de altura, 6 metros de comprimento, né? E 6 metros de profundidade. Ele é um cubo de 6 por 6 por 6, tá? Metros. Aí, o que acontece? Primeira coisa, eu vou ter que definir uma escala para representar esse objeto no meu papel, né? Então, já tem que começar a pensar sobre isso. Vou fazer os nossos procedimentos aqui, ó. O que a gente faz por primeiro, né? Tô com a minha folha e a minha prancheta. Vou ter que fixar a minha folha na prancheta. Então, como é que a gente faz? Toda vez a prof explica. Eu pego a minha paralela, que é o meu trilhozinho, né? Eu desço até o limite da minha prancheta. Aí eu pego a folha, né? E coloco nessa posição aqui, ó. Lembra que eu explico sempre para vocês? Deixa eu pegar minha folhinha aqui para mostrar. Eu sempre coloco a minha folha, né? Dessa forma, né? Então, eu vou apoiar a minha folha aqui, ó. Vou colocar ela aqui, a minha folha 3, certo? Aí, o que faz? Eu pego de levinho, segurando a folha, subo a minha paralela, aí eu vou colar essa extremidade e essa. Com a parte superior já colada, eu vou descer a minha paralela em cima da folha, vou colar essa extremidade e essa. E aí eu desço todinho aqui e eu tenho toda a folha livre, tá? E ela tá, então, pregadinha na minha prancheta, alinhada em relação à minha paralela, tá? Então, ó, como é que a gente faz? Desço toda a paralela até o final da prancheta, venho com a minha folha 13 e apoio aqui direitinho, certo? Apoiando, eu tiro de levinho a minha paralela, venho aqui para cima, colo as extremidades superiores, desço, colo aqui embaixo e desço para o final a minha paralela. Então, é assim que a gente vai fixar a folha lá na nossa prancheta. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as margens e o selo, né? Então, vamos lá, ó. Vou desenhar aqui a nossa folha. Então, ela tá aqui, ó. Lembrando, né, que a nossa folha 3, ela tem 420. Eu vou olhar de novo, porque para mim tá funcionando, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, aqui, ó, eu tenho a minha folha, certo? Já tá pregadinha lá na minha prancheta. Aí eu venho aqui, ó, meço 25 milímetros e com o meu esquadro faço esse traçado vertical. Aqui tem 7 milímetros, 7 milímetros, 7 milímetros. Aí, ó, traço aqui, traço lá e traço lá. Fechei. Opa. Fechei a nossa margem, né? Então, fechadinha a nossa margem lá. Deixa eu melhorar aqui. Fiz a nossa margem. Aí, aqui no canto inferior, próximo aqui da margem direita, eu vou desenhar o meu selo, tá? Então, o meu selo tem 178 milímetros por 24 milímetros de altura. Aí eu vou fazer o primeiro quadrinho, tem lá as medidas na segunda aula nossa, que a gente fez o primeiro selo. Aí eu tenho essa outra aqui, eu fecho aqui, aí eu tenho aqui e aqui, certo? Eu tenho esse desenho aqui do meu selo.
Aqui vão as iniciais da nossa empresa, UFSC. Na vertical, em caixa alta, centralizado aqui nesse quadradinho aqui, que tem 40 milímetros por 24. Então, UFSC, tá? Aí aqui, nesse retângulo aqui, é sempre o título dos exercícios. Então, assim, por exemplo, lista de exercícios, por exemplo, 6, lista de exercícios 5. Então, sempre na tarefa tem lá um título para vocês, tá? Então, é isso que vai aqui, ó, centralizado tanto na horizontal como na vertical. Neste outro retângulo aqui embaixo, ó, é sempre, ó, esse outro aqui é sempre o nome específico do que vai estar contido naquela prancheta, naquela prancha, aliás, nesse desenho aqui. Então, por exemplo, nessa semana é perspectiva cavaleira, tá? Então, ó, no primeiro quadradinho, as iniciais da nossa universidade, da nossa empresa, UFSC, na vertical, direitinho, caixa alta, centralizado. Aqui e aqui, ó, aqui, aí eu já tenho o padrão de 75 graus, né? Todo em caixa alta, aí lá, lista de exercícios, e vocês pegam na tarefa. Lista de exercícios 6, lista de exercícios 5, né? E esta semana, esse segundo retângulo aqui, o que tem nessa nossa prancha, nesse nosso desenho, é perspectiva cavaleira. Aí, centralizado, tanto na horizontal como na vertical. Aqui, o nome. Então, escreve a palavra nome, 2 pontos, o nome de vocês. Sempre com a primeira letra em caixa alta, né? Nomes longos, daí aquele combinado nosso, que nem é o nome da prof, eu sempre assino Mônica A dos Santos, né? Porque nunca cabe tudo. Aí eu tenho um quadrinho que tem a escala, um quadrinho que tem a turma, um quadrinho que tem o número da folha e um quadrinho da data, né? A data é a data que vocês fizeram o exercício da prof. A escala, vejam bem, se eu tiver um único desenho na folha, ou se eu tiver mais desenhos na folha, mas esta folha, esses desenhos nessa folha, todos forem feitos na mesma escala, aí eu posso colocar no quadrinho escala a escala que todos eles foram feitos, tá? Agora, se eu tenho diferentes desenhos na folha e eles estão em escalas diferentes, né? O que vai acontecer? No selo, onde tiver a palavrinha escala, eu vou colocar escala, 2 pontos. Agora me fugiu o termo. Indicada, tá? Então vai ficar assim, ó. Quando tem mais de um desenho aqui e quando tem em escalas diferentes, então assim, ó. Escala, aí, indicada. Indicada onde? Embaixo de cada desenho, né? Então, assim, se eu tenho um desenho feito na escala de 1 para 100, eu vou escrever embaixo desse desenho, escala 1 para 100. Se eu tenho outro aqui, que foi feito na escala de 1 para 50, eu coloco aqui, escala 1 para 50, tá? E no selo, a gente escreve escala indicada, como tá aqui. A turma, quem é da florestal é 3553, quem é da agronomia é 3555, a data é o dia que vocês fizerem, e a folha, se o exercício for feito numa única folha, que é o caso dessa semana, quando vocês estiverem aqui no quadrinho, folha número, aí vocês podem colocar 1 ou 1/1, que significa que é uma folha e um conjunto de uma folha só, tá? Então, isso que nós vamos colocar no nosso selo, ok? E qual é o lápis que a gente vai usar para fazer as margens, desenhar o selo e escrever? HB, que é o lápis 2, tá? Entendido? Alguma dúvida de como a gente deve proceder? Tranquilo? Agora, nós vamos fazer, eu vou apagar aqui, ó, para eu poder fazer a nossa aula, para a gente entender a nossa aula agora de perspectiva cavaleira, tá? Então, vamos lá. Ó. Então, assim,
assim, ó, o que a prof falou? Eu vou ter, né? Ó, eu vou ter o eixo, eu vou ter, ó, aqui, ó, eu vou ter, vamos fazer um desenho aqui, ó. Vou colocar a nossa paralela aqui, né? Que tá na horizontal. Mas eu já tinha explicado, Luísa, que era sempre com relação ao exercício em si, tá? Então, digamos, a minha paralela aqui, tá? Não precisa aparecer, só estou simulando. Então, eu vou ter um traço na horizontal, eu vou ter um traço na vertical, certo? Ó, então, o que vai acontecer, ó? Eu vou ter aqui, ó, eu tenho um, outro para cá. Então, aqui, um na vertical eu vou fazer aqui em 90 graus, tá? Ó, 90 graus aqui. Nesse bracinho eu vou colocar as medidas de comprimento e largura da peça. Nesse aqui, a altura. E aí, o que vai acontecer? Eu vou fazer as medidas de profundidade, eu posso fazer com 30 graus em relação ao horizontal, ou eu posso fazer 45 graus, tá? Ou mais fechadinho aqui, ó, 60 graus. Então, olhando o nosso esquadro, ó, eu vou usar o nosso esquadro aqui, que é de 30, 60, ou eu tenho aquele que é, ó, 45, 45 e aqui 90. Aqui também é 90, tá? Então, para a cavaleira, eu vou usar, né, os dois esquadros. E aí eu vou definir. Se eu fizer com um ângulo de 30 graus, eu tenho a cavaleira de 30. Se eu fizer com 45, é uma cavaleira de 45. Se eu fizer com 60, é uma cavaleira de 60 graus. Então, assim, ó, este eixo, que é onde eu vou anotar as medidas de comprimento ou largura da peça, né? Então, por exemplo, eu vou representar o nosso objeto aqui, ó. Essa medida aqui, ó, que é um comprimento da peça, eu vou marcar aqui, ó. Esta medida aqui, que é a altura, eu vou marcar aqui. E a profundidade da peça, né, para ela aparecer em perspectiva, eu vou marcar aqui, ó. Ou eu vou traçar um eixo aqui com 30 graus em relação horizontal, ou eu vou traçar um eixo usando o ângulo de 45 graus, e aí eu tenho perspectiva em 45, ou em 60, que é o mais fechadinho, tá? E aí o que acontece, né? Eu vou ter o objeto, né? Vou representá-lo segundo a escala que me atende, né? Então, digamos lá, que eu vou fazer o objeto na escala de 1 para 50, né? Ou eu tenho um objeto real aqui, digamos que eu vou fazer o desenho dele em perspectiva numa escala de 1 para 2, ou seja, eu vou reduzir pela metade as medidas desse objeto real aqui, né? Lembra o nosso objeto? Ele tem 12 por 8 por 8, não é isso? Ó, 12 de comprimento, 8 de largura e altura total de 8, né? Vocês lembram disso, né? Que a gente fez lá nas primeiras aulas. Se eu for fazer a perspectiva cavaleira dele, eu posso fazer, por exemplo, numa escala de 1 para 2. O que significa dizer que o desenho que eu vou fazer será de tamanho igual à metade das medidas que eu tenho aqui. Então, por exemplo, o que é 12 vai virar 6, o que é 8 vai virar 4 e o que é 8 vai virar 4. E assim, consequentemente, as demais dimensões do objeto, tá? Bom, mas vamos voltar aqui. Ó, vou apagar nossos esquadros, né? E aí, eu vou desenhar um cubo, né? Eu vou fazer um cubo em perspectiva cavaleira 30 graus, um cubo, ó, vou fazer aqui, ó. Colocar a minha paralela aqui, traçar o meu eixo vertical aqui, ó. E aí, eu vou fazer em 30 graus. Então, o ângulo aqui é de 30 graus, tá? Aí, o que vai acontecer? Se o meu cubo tem, originalmente, 6 por 6 por 6 metros, então, se eu for usar uma escala de 1 para 100,
esse cubo vai ser desenhado 6 por 6 por 6 centímetros, não é isso? Vocês lembram que a prof mostrou para vocês, né? Ó, se eu tivesse um objeto com 6 por 6 por 6 metros, como é que é isso, ó? Lembra da escala? Desenho real, 1 para 100. Vou pegar os 6 metros de medida original e vou transformar em centímetros. 600 centímetros X. Então, o X vai ser 600 dividido por 100, que vai dar 6 centímetros. Então, um objeto real que tem medidas de 6 por 6 por 6 metros, se eu for desenhá-lo numa escala de para 100, cada uma dessas medidas ficarão com os tamanhos de 6 por 6 por 6 centímetros, tá? Ótimo, isso está feito. Aí, o que vai acontecer? Vou desenhar o meu cubo. Então, assim, ó, 6 aqui, tá? Agora, em 30 graus, o que eu falei para vocês? Haverá uma redução nesse tamanho aqui, igual a 2/3 do tamanho original. Então, o que seria aqui, ó? Essa medida de profundidade, a profundidade vai ser reduzida a 2/3 da medida original, já em escala, né? Então, o que vai acontecer? Se eu tenho um cubo de 6 por 6 por 6, a medida, olha, 2/3 da medida original. Então, eu vou pegar 6 e vou multiplicar por 2/3. Então, vai ficar 12 por 3, que vai ser 4 centímetros. Então, o que vai acontecer? Essa dimensão de profundidade, se eu usar o ângulo de 30 graus aqui para fazer a perspectiva cavaleira, esse tamanho aqui vai ser de 4 centímetros. Vocês entendem? Então, assim, ó, eu vou manter essa dimensão de 6, essa de 6, porque essas medidas ficam, né, elas não mudam. Eu mantenho um ângulo de 90 graus entre elas e elas não mudam, elas ficam paralelas ao plano. Agora, eu tenho que dar um jeito de dar essa sensação de profundidade. Então, se eu usar um ângulo de 30 graus, em relação aqui à minha paralela aqui, eu usei os quadros de 30 e fiz esse traçado, o que vai acontecer? Se eu tenho uma redução para 2/3, então essa medida aqui passa a ser 4 centímetros. Então, ele vai ter 6 por 6 por 4. Então, é assim que vai ficar. Então, vai ser assim, ó, fazendo até com outra cor, para ficar bem evidente para vocês. Então, aqui, ó, 6 centímetros e aqui 4. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou fechar, ó, paralelo aqui, o meu cubo. Aqui eu vou marcar 4 centímetros. E aí, ó, vou fazer aqui, ó, vou erguer uma perpendicular, né? Ó, uma perpendicular aqui. Aí, o que vai acontecer? Eu vou subir a minha paralela aqui, trago os 30 graus para cá, venho aqui, trago os 30 graus lá, e no encontro aqui, eu fecho o meu cubo, né, em perspectiva cavaleira, 30 graus, ó. E aí, apago o que sobra, né? Precisa apagar o que sobra, certo? Então, ó, aqui vai ficar com 6 centímetros, né? Aqui, 6 centímetros. Porém, como é uma perspectiva cavaleira em 30 graus, essa medida que confere a profundidade sofrerá uma redução de 2/3 para 2/3. Então, aqui vai valer 4 centímetros, certo? Vocês entenderam o que a prof está explicando? Consegue entender? Sim ou não? Entendeu? Entendeu, Manuel? Bem certinho, ó. Meu cubo originalmente tinha 6 por 6 por 6 metros, tá? Preciso achar uma escala para desenhar esse cubo. Aí, achei que seria legal fazer na escala de 1 para 100, por causa da distribuição de espaço, aquela coisa toda. Aí, mostrei para vocês. Um objeto que tem 6 por 6 por 6 metros, na escala de 1 para 100, vira 6 por 6 por 6 centímetros. Perfeito.
Agora eu vou desenhar a perspectiva cavaleira correspondente. O que eu vou fazer? A primeira perspectiva cavaleira eu vou fazer em 30 graus. Então, assim, aqui é o meu traçadinho, né, da minha paralela. Ó, aqui eu vou marcar 6 centímetros, vou erguer uma vertical aqui 6 centímetros, e a medida de profundidade sofrerá uma redução para 2/3. Então, ó, 6 centímetros vezes 2/3 dá 12/3, 4. Então, essa medida aqui de profundidade será de 4 centímetros. Aí, o resto do desenho é igual, né? Venho com a minha paralela aqui, ó, e o meu esquadro, faço vertical aqui, fecho aqui, aqui. Nesse cantinho tem um ângulo, 30 graus com o meu esquadro, aqui também 30 graus com o meu esquadro. Nos 4 centímetros eu fecho lá em cima. E aí eu tenho a perspectiva cavaleira do meu cubo, perspectiva cavaleira 30 graus, realizada. Agora, eu vou explicar a perspectiva cavaleira 45. Vamos ver. Vou apagar aqui, ó, o nosso cubo e vou explicar como é que vai ser feito. Então, assim. Aí, vai mudar aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou ter a minha paralela, tá? Aqui, ó. Tô simulando a minha paralela. Opa! Tô simulando a minha paralela. Ó. A minha paralela aqui. Aí, ó, o que vai acontecer com o meu esquadro? Eu vou erguer aqui, ó, a vertical. Agora, a paralela, a perspectiva cavaleira é em 45 graus. Então, eu vou pegar o esquadro de 45 e vou vir aqui e traçar 45 graus. Aqui vai ter 45. Tá? O que vai acontecer? Ó, tem o eixo para medida de comprimento, largura, para altura e para profundidade. Quando eu faço uma perspectiva cavaleira em 45 graus, então o que vai acontecer? A profundidade, ela vai sofrer uma redução para um meio da medida original. Então, lembrem lá, o nosso cubo de 6 por 6 por 6 centímetros. O que vai acontecer? Eu vou marcar aqui 6, que é comprimento, largura. Aqui a altura, os mesmos 6. E o que vai acontecer com essa outra dimensão? 6 centímetros vezes meio vai dar 6/2, que vai valer 3 centímetros. Então, o que vai acontecer? Essa medida aqui cai para metade. Então, ó, em vez de 6, vai ser 3 aqui, ó, tá? Então, vai ser 6 de comprimento, ou largura, 6 de altura, por 3 de profundidade. Aí, eu vou vir aqui, ó. Vou erguer a minha perpendicular aqui, vou erguer a minha perpendicular aqui. Aí, eu vou subir aqui com a minha paralela, ó. Fecho aqui. Aí, aqui com o ângulo de 45 graus, eu faço lá. Aqui também, ó, 45 graus, subo lá. E em 4 centímetros, eu fecho o meu cubo, tá? E sempre apagando o que sobra de traçado, tá? Porque eu só quero, eu vou deixar só o ângulo aqui para vocês verem. Mas no desenho lá não precisa ter. Então, o que vai acontecer? A minha figura vai ter perspectiva cavaleira em 45 graus, ó, 6 centímetros aqui, 6 centímetros aqui, e essa de profundidade vai ser 3 centímetros. Por quê? Porque o ângulo aqui é 45, e aí ela vai sofrer uma redução para metade do seu tamanho original. Lógico, original de acordo com a escala que você estiver usando. Entenderam? Sim? Tranquilo, Tati? Manelli? Isso. Agora falta, olha, essas são as mais comuns. 45 e 30 graus, certo? Mas eu tenho ainda a possibilidade de fazer uma perspectiva cavaleira em 60 graus, tá?
Não, João, não. Eu sempre represento aqui para vocês lembrarem que é tudo em cima da nossa, da nossa régua, né? Da nossa régua ali, do nosso trilho, lembra? Do nosso trilho lá, que faz, às vezes, da nossa régua paralela, certo? Então, eu simulo aqui, né? Porque eu não tenho como fazer isso na lousa, né? Por isso que eu faço o traçado aqui para vocês. Ela não precisa ficar aqui. Mas ele vai ficar só o cubinho, tá? Eu deixei aqui o ângulo só para vocês terem guardado para vocês e para vocês terem essa continha aqui, tá? Mas assim, vocês só vão traçar o ângulo aqui, ele vai ficar fechadinho, vai ficar o cubo bonitinho, tá bem? Vamos fazer então a perspectiva cavaleira em 60 graus. Não é muito usada, mas eu preciso mostrar para vocês que existe, tá? Então, do mesmo jeito, ó, olha lá, o prof vai fazer para vocês. Nós vamos desenhar o nosso mesmo cubo, que tinha 6 por 6 por 6 metros, que eu usei a escala de 1 para 100, e aí ele foi desenhado em 6 por 6 por 6 centímetros. Ótimo. Vou fazer a perspectiva cavaleira 60 graus desse desenho, né, desse objeto, ó. Minha paralela, ó. Minha paralela aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Opa, tá? Vou simular a minha paralela lá. Aí, ó, venho aqui com o esquadro apoiado em 90 graus, vou levantar aqui a minha perpendicular. Aí, com o meu esquadro de 60, que é aquele bem fechadinho, eu vou vir aqui apoiadinho na minha paralela e vou desenhar aqui, ó. Esse ângulo aqui vai ser de 60 graus, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Eu vou fazer esta medida de profundidade, ela vai sofrer uma redução para 1/3 da medida original. Então, aqui, ó, a profundidade vai reduzida a 1/3 da medida original. Lógico, original do desenho, né? Que já está trabalhado na escala, certo? Então, o que vai acontecer? Olha, vamos fazer. Eram 6 centímetros, né? Vezes 1/3, vai ficar 6 sobre 3, que vai ficar 2 centímetros. Então, uma perspectiva cavaleira 60 graus, as dimensões de profundidade serão reduzidas a 1/3 da medida original. Então, 1/3 de 6 é 2. Então, como é que vai ser isso? Olha, vou marcar aqui no comprimento e largura o 6, vou marcar na altura o 6. Agora, a profundidade é 2. Então, vem aqui, ó, 2 centímetros. Aí, vamos fechar a figura, ó. Aqui e o meu esquadro, ó. Fecho aqui, venho aqui com a minha paralela, fecho aqui. Aí, o que vai acontecer? Subo a minha vertical aqui, ó, em 2 centímetros, ó. Com o meu esquadro de 60, eu fecho aqui. Aqui também, ó, venho para cá, meço os 2 centímetros aqui e fecho a figura lá em cima. Aí, o que vai acontecer? Vou ter que apagar os excessos, porque eu só quero a figura do cubo, eu não quero os excessos. Ó. E então, eu vou ter o meu cubo de 6 por 6 por 6 centímetros. Olha, aqui vai ser 6 centímetros, aqui 6 centímetros, e essa dimensão de profundidade, 2 centímetros. Por quê? Porque a perspectiva é cavaleira 60 graus, e aí a redução das medidas aqui é para 1/3 da medida original. Certo? Então, ó, 30 graus, reduz para 2/3. 45, metade. 60 graus, 1/3. Então, digamos lá, ó, digamos que eu tenho a minha figura aqui, meu objeto, tá? Que é o exercício dessa semana. Vocês vão fazer a perspectiva cavaleira do modelo, tá? A perspectiva cavaleira do desenho que a prof apresentou para vocês nas aulas anteriores. Só que, assim, ó, eu vou fazer os 2 desenhos numa única folha. Então, com certeza,
os desenhos serão feitos em escalas diferentes, tá? O que a prof vai observar? Se vocês conseguem entender a perspectiva cavaleira para representar e essa distribuição espacial, tá? Então, assim, eu não quero desenhos feitos em folhas diferentes. Eu quero os dois desenhos numa única folha. Quero saber se vocês têm dúvida nessa história aqui das reduções. Tem alguma dúvida? Tá tranquilo para vocês? Ó, é só a profundidade que vai ter ângulo, né? O resto vai ficar paralelo ao plano. Por quê? Porque este eixo, que é onde eu indico as medidas de comprimento e largura, e esse, que são os de altura, elas são mantidas, né? Como elas estão paralelas, são mantidas exatamente iguais ao objeto lá em escala. Aqui não. Fala, Tati. Prof, tipo ali naquele que a gente fez ali, que você tem o modelinho na mão, né? Vai ter uma parte que eu vou ter que fazer, um canto que ele, tipo, fica meio que diagonal. Como é que eu faço a medida daquele ali? Ah, então, digamos lá. Eu vou ver a tarefa. Diga, Tati. Não, agora foi sem querer. Desculpa. Eu vou mostrar a tarefa para vocês e daí vocês, já vou indicar direitinho para vocês o que é, para ver qual é a perspectiva que eu quero. Já consegue enxergar? Sim? Sim. Então, assim, do modelo, vocês vão fazer a perspectiva 45 e da figura 30, tá? Então, do modelo 45 e da figura 30. Vamos ver como é que nós vamos fazer. Quer dizer, já fiz uma bagunça aqui, derrubei tudo água. Mas aqui você entendeu? Essas edições? Vocês entenderam, né? Então, o que vai ser? Né? Vai ser o seguinte, eu vou ter a minha folha lá, certo? Fazer aqui a folha, Vou ter a minha folha A3, certo? Ela vai estar margeada, bem bonitinha, conforme a gente já conversou. E ela vai ter selo também, né? Conforme a gente já tinha combinado ali, tudo direitinho, certo? Bem bonitinho lá o nosso selo. Tudo feito, escrito em 2B, em HB. Aí, eu vou separar, vou setorizar. Por exemplo, eu vou fazer a perspectiva cavaleira do modelo aqui e a perspectiva cavaleira daquele desenho aqui. Pode ser. Ah, não, prof, quero fazer o contrário. Não tem problema. Faz o do desenho aqui e o do modelo lá, certo? Então, esse exercício é para ser feito numa única folha 3. O que vai acontecer? Eu quero ver se vocês entenderam a história da perspectiva cavaleira e se vocês conseguem fazer essa distribuição espacial, tá? Bom, aí, Tati, nós vamos olhar o desenho aqui, nosso objeto, né? Então, nosso objeto, eu acho que a maioria de vocês, ele tem 12 centímetros de comprimento, ele tem essa medida de largura, que vai ser a profundidade dele, se eu não me engano, é 8, e essa medida de altura total são 8 também, onde eu tenho essa partezinha aqui que é 4 e essa partezinha aqui que é 4. É isso que vocês têm? É, né? Acho que sim. Uhum. Então, vamos lá. Digamos que eu resolva fazer o objeto, a perspectiva cavaleira, numa escala de 1 para 2. Ou seja, 1 para 2 significa que eu vou reduzir à metade as medidas que eu tenho aqui, tá? Então, onde é 12 vai virar 6, onde é 8 vai virar 4 e, teoricamente, onde é 8 aqui de largura é 4 também. Isso teoricamente. Então, na escala de 1 para 2, tá? Eu vou apagar a minha folha aqui para eu poder fazer o desenho um pouco maior para vocês entenderem. Então, eu vou setorizar aqui. Eu quero os dois desenhos numa única folha, tá? Os dois desenhos. Bom, aí, o que vai acontecer? Digamos, né, Tati, que você vai querer fazer o nosso objeto, né? O nosso objeto e a escala dele, a escala
escala. Me fugindo as palavras. A escala vai ser 1:2 ou 1:2, tá? Vou deixar só essa representação aqui. Escala 1:2, ou seja, vai reduzir para metade, tá? Aí o que vai acontecer? Ó, vou trazer a minha paralela para cá, tá? Aí vou traçar ela aqui, ó. Vou deixar ela representadinha aqui, ó. Tá. Aí eu vou fazer aqui, vou com o meu esquadro fazer o traçado na vertical aqui. E esse objeto, desenho, o nosso objeto em 3D, vai ser uma perspectiva em 45 graus. Então, eu vou pegar o ângulo de 45 graus lá no esquadro e vou traçar aqui, ó. Esse ângulo aqui será de 45 graus, certo? Ok? Então, é isso que eu vou fazer, ó. A paralela aqui tem um traço horizontal, um na vertical, e aqui eu tenho traçado em 45 graus, certo? Então, vejam bem, olhem bem o que vai acontecer. Vou fazer o desenho para vocês verem, ó. Eu vou ter aqui, né? Aí, aqui na vertical, se eu vou ter a metade, então aqui, ó, se aqui era 12, aqui vai ser 6. Se aqui era 8, vai ser 4, tá? E aí, ó, esta medida aqui, ó, de largura, que vai ser a profundidade da peça, como é uma perspectiva cavaleira de 45 graus, vai reduzir pela metade. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ângulo de 45 graus, e aí o que era 8 vai valer 4, tá? Então, a figura vai ser, ó, o 12 vai virar 6, o 8 vai virar 4, e o que era 8 aqui, né, ó, o 12 vai virar 6, o 8 vai virar 4, o que era 8, né, vai reduzir para metade. Não é isso? Entendeu? Então, vai ficar, ó, vai ficar 6, deixa eu ver, ele tem 12, vai virar 6. Aqui a altura, 8, vai virar 4. E aqui era 8 também, seria 4, reduz para 2. Então, ó, aqui no comprimento, o que era 12 vai ser desenhado em 6 centímetros, certo? Na escala de 1:2. Aqui, ó, na altura, o que era 8 centímetros vai ser desenhado em 4 centímetros, certo? Ó, isso é só a escala. E o que seria a profundidade, que seriam 8, seriam 4, mas como é uma perspectiva cavaleira 45 graus, eu reduzo para 2. E reduzo para metade. Então, ó, essa medida aqui, ó, era o 8 no objeto, na escala vira 4 centímetros, e porque é uma perspectiva cavaleira de 45 graus, ele vira 2 centímetros. Então, esse pedacinho aqui vai virar 2 centímetros, ó. 6 por 4 por 2. Conseguiu entender, Tati? Vocês entenderam o que eu tô falando? Ó, só fiz a adequação da escala. O objeto tinha 12 por 8 por 8. Então, ó, o que era 12 vai virar 6, na escala de 1:2. O que era 8 vai virar 4. E a profundidade, que seria 4, mas como é uma perspectiva cavaleira de 45 graus, cai pela metade. Então, o que era 4 vira 2. Até aqui tudo entendido? Tranquilo? Aí, o que vai acontecer, ó? Vou apagar aqui as coisas aqui, porque senão fica muito tumultuado, ó. O que vai acontecer? Só vou tirar aqui, ó. Vou fazer o mesmo jeitinho que a gente sempre fez lá do paralelepípedo envolvente, lembra? Ó, vou subir aqui a vertical, apoiada na minha paralela, né, ó. A minha paralela aqui, vou subir uma vertical aqui, vou subir uma outra vertical aqui, certo? Aí venho aqui, fecho, certo? Com um ângulo de 45 graus, eu venho aqui e faço esse outro traçado. Aí aqui, ó,
eu venho aqui, ó, 45 graus também, venho aqui, e aí em 2 aqui, ó, eu venho aqui, ó, porque aqui eu vou ter 2, né? Eu venho aqui com a minha paralela e fecho aqui. Então, ó, o meu paralelepípedo que contém a minha peça vai ficar assim, ó. Certo? Aí o que vai acontecer? Aí, ó, já apaguei aqui para vocês não ficarem confundidos. Aí eu vou fazer os detalhes do meu objeto, ó. Essa face vai ficar aqui, então eu venho aqui, ó. O que era 4 vira 2, né? Eu marco aqui, ó, e já tenho aqui. Então, aqui, ó, eu venho aqui e aqui, ó. Aí, o que acontece? Esse outro pedacinho aqui, ó, também vai ter, ó, aqui era 4, 4, 4, não é isso? Então, é 2, 2, 2, porque é 6, né? Então, vou vir aqui, ó, marco, ó, 2 e 2, ó, e fecho aqui, ó. Certo? Então, esta face que fica paralela ao plano já tá desenhadinha aqui, tá? Aí, o que acontece? Vou vir aqui em cima, ó. Eu tenho o 2 aqui, o 2 e o 2. A mesma coisa. 2, o 2 e o 2. Então, vou fechar aqui em 45 graus. 2 e o 2. Tá? Aí, esta lateral aqui, ó. O que eu vou fazer? Essa lateral, ela tem 2 aqui. Então, vou marcar aqui, ó. Tá? Aí, vou fechar aqui 45 graus com o meu esquadro. Certo? Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que descer aqui e fechar aqui. Então, eu venho com a minha paralela, ó. Venho com a minha paralela e fecho aqui, ó. Tá vendo? Venho pra cá, tá? Aí, o que acontece? Tem pra cá? Não. Aí, aqui nesse pontinho, ó, que vocês estão vendo, eu desço uma perpendicular aqui, certo? E venho pra cá, ó. Aqui em 45 graus, eu vou fechar aqui. Ó, vou apagar as coisas aqui para vocês entenderem como é que ficou. Ó. Ó. Então, este cantinho aqui, ó, que fica em perspectiva valeira e aqui inclinadinho, a profundidade da peça, já tá feito. Agora eu preciso fazer outro lado. O que vai acontecer? Eu vou só com a minha paralela e o meu 45 graus, venho aqui e fecho aqui. Aí, vão sobrar estas linhas aqui. E o meu objeto está feito em escala 1:2, em perspectiva cavaleira 45 graus, onde as dimensões de profundidade foram reduzidas pela metade. Então, assim, o objeto originalmente teria em escala 6 por 4 por 4, opa, eu mantenho 6 aqui, mantenho 4, é uma perspectiva de 45 graus, o 4 vira 2, certo? Aqui eu tenho um ângulo de 45. E tudo que eu tiver ângulo aqui vai sempre estar em 45 graus. Entenderam? Entendeu, Tati? Sim? Entendeu bem certinho? Os demais entenderam? A figura fica assim. Ah, prof, eu não gosto desse lado da figura, né? Eu quero fazer. Essa aqui é sempre a nossa vista frontal, lembra? Para a gente poder partir de um mesmo começo. Nós fizemos as vistas por aqui, nós fizemos a perspectiva isométrica, considerando essa face como frontal, e vamos manter a cavaleira, a vista frontal. Por quê? Para vocês terem como comparar os diferentes tipos de desenho, né? A mesma figura representada de diferentes formas. Uma são as vistas, outra perspectiva isométrica e outra a cavaleira. Certo? Ah, prof, mas e se fosse 30 graus? A figura fica igual, só que a única diferença é que a medida de profundidade, ao invés de reduzir pela metade, reduz para 2/3, né? Então, assim, eram 8 centímetros, então 2/3 de 8 vai dar uma medida quebrada, né? Eram 8 centímetros aqui, tá? Eu vou fazer na escala de 1 para 2, então ele vai virar 4 centímetros, tá? Porque o objeto real tem 8 aqui. Então, em escala, ele virou
4 centímetros. Agora, se eu fizer a perspectiva cavaleira, em vez de 45, 30, reduz para 2/3. Então, o que eu vou fazer? Ó, 4 vezes 2/3 vai dar 8 dividido por 3, vai dar um número quebrado, 2 e pouquinho. 8 dividido por 3 vai dar 2,7 centímetros. Então, ó, se eu fosse fazer a perspectiva cavaleira do nosso objeto, né, em 30 graus, ao invés de 45, esta medida aqui seria de 2,7 e não de 2. Ah, prof, e se eu fosse fazer uma perspectiva cavaleira de 60 graus? Tranquilo, ó. Os mesmos 8 centímetros, numa escala de 1 para 2 viram 4, e aí, se o ângulo aqui fosse 60, seriam 4 vezes 1/3, vai dar 4 dividido por 3, que vai dar um número quebrado também. 4 dividido por 3 vão dar 1,3. 1,3 centímetros. Então, ó, se a perspectiva cavaleira do objeto fosse feito em 60 graus, aqui o ângulo seria 60 graus, e esse pedacinho aqui viraria 1,3 centímetros. Então, ó, em 30 graus, os 4 centímetros de escala viram 2,7, em 45 graus viram 2, e em 60 graus viram 1,3. Vocês entenderam? Só as medidas de profundidade que sofrem essa redução. O que são as medidas de profundidade? As medidas de profundidade são as medidas que fazem esse ângulo aqui, né? Que vão variar. Ou é perspectiva cavaleira de 30, de 45, ou de 60 graus, tá? Os demais, eles ficam tudo, entre os demais, ficam em 90 graus. Ou seja, entre as medidas de comprimento e de altura, eu mantenho 90 graus. E aí ela fica paralela ao plano. Só a profundidade que fica assim, tortinho. Vocês entenderam o que a prof quer que faça? Tranquilo? E o que nós vamos fazer na sequência? O mesmo procedimento, só que para a figura lá. Olha lá. A prof vai mostrar a figura para vocês de novo, ó. A figura desenhada, que é a mesma figura de sempre. Ó, vocês lembram aqui, né? Então, eu vou fazer na escala de 1 para 100, prof. Então, todas as medidas que vocês estiverem lendo aí no objeto vão estar em centímetros direto. Então, o que vocês lerem 5 metros é 5 centímetros. O que vocês lerem 1,5 e 4,5, que é o comprimento, vai virar 6 centímetros. E o que é largura, 2 e 2, 4 centímetros. Ah, mas eu vou fazer a perspectiva cavaleira 30 graus. O que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A perspectiva cavaleira em 30 graus, vou compartilhar. O que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. Eu vou, ó, a mesma coisa aqui, ó. A minha paralela, vou fazer um tracinho aqui, ó. Tá? As medidas em vertical, eu vou subir aqui, ó, o esquadro. E aí aqui, ó, eu vou usar o esquadro de 30 graus aqui. Certo? Então, tudo que for profundidade vai ser reduzido para 2/3. Aí, a figura. Vou colocar aqui a minha paralela, tá? Aí, a vista frontal da peça, né? Ela vai ficar certinha aqui, ó. Vai ficar assim, 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 assim e assim. Certo? Ó, ela fica exatamente paralela ao plano. Essa vista frontal aqui, ó. Ela não muda nada. Tá? Não muda nada. Ó, vertical, horizontal, segundo as medidas certinho, ó. Então, aqui, ó, o comprimento da peça total, vocês lembram? Eram 4,5 mais 1,5. Então, os 6 centímetros, na escala de 1 para 100. A altura é os 5 metros. Vão ser 5 centímetros também. Aí, o que vai acontecer?
eu tenho um volume aqui que vai lá para trás, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, ó, com o meu esquadro de 30, aqui. Aí eu vou marcar. Vocês lembram? Eram 4 metros, viram 4 centímetros, na escala de 1 para 100. Como eu vou fazer 30 graus, ó, 4 centímetros em 30 graus, vai reduzir para 2/3. Então, é a medida total. Deixa eu ver aqui. Não, é 2, porque a medida total que é 4, tá? Então, aqui, ó. Vamos ver. Então, não é 4, é 2, né? Esse pedacinho que vai para lá, porque eu tenho mais 2 para cá. Então, ó, 2/3 de 2 centímetros vai ser 4 sobre 3, que vai dar 1,3 centímetros, não é isso? 4 dividido por 3 não é 1,3? Então, 1,3 centímetros. Então, o que vem? Eu vou marcar aqui. Aqui é um ângulo de 30. Eu vou marcar 1,3 aqui, ó. Esse pedacinho é 1,3, tá? Aí, o que vai acontecer? Eu vou erguer aqui a minha perpendicular. Nesse cantinho, em 30 graus, eu vou fechar aqui, né? Aqui, ó, mesma coisa, ó. Aqui, 30 graus. Fecho aqui a medida. Aí, sigo, ó, vertical. Aí, em 30 graus, fecho aqui, certo? Aí, lá, ó, vou fechar a peça toda. Fechei a peça toda. E aqui, em 30 graus, eu fecho lá, tá? Com todas as medidas paraleloplano. A única que muda, que vai virar 1,3, é esse pedacinho e esse pedacinho, ó. O que inclinadinho de 2 centímetros vira 1,3. Por quê? Porque a perspectiva vai valendo em 30 graus. Tá faltando uma parte? Tá. Aquele volume que vem para frente. Então, o que vai acontecer? São os mesmos 2 centímetros que vão valer 2/3, 1,3 centímetros. Então, eu vou vir aqui, ó. Opa. Eu vou vir aqui com o meu desço, a minha paralela, né? Ó, aqui. Aí, vem aqui, ó. Em 30 graus, em 30 graus, em 30 graus, em 30 graus. Que medida é aqui? É 1,3, tá? Então, eu venho aqui com a minha régua, 1,3, venho aqui e fecho. 1,3, venho aqui, com a paralela aqui e fecho. Aí, o que acontece? Eu vou unir aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Aí, ó, eu tenho que vir apagando, ó. Vou apagar o que tá sobrando, ó. Eu não posso deixar o que tá sobrando aqui, ó. Venho aqui aqui no cantinho, e aqui também, ó. E aí, eu tenho a perspectiva cavaleira, 30 graus, ó, aqui é 30 graus, tá? Da minha figura lá, tá? Então, ó, a minha figura, ó, vou colocar aqui 5 centímetros. Esse pedacinho inclinado aqui, ó, vai valer 1,3 e esse aqui 1,3. Então, tudo o que for profundidade vai sofrer uma redução para 2/3 do seu tamanho em escala. Então, se o objeto lá em escala, né, tinha 2 centímetros, ele vai ser lido em 1,3 porque ele reduz para 2/3. Se ele tivesse uma outra medida, é sempre assim, né? Mas as dimensões de comprimento e de altura se mantêm fiéis às medidas do objeto em escala. Por isso que a prof marcou aqui, ó, os 6 centímetros totais de comprimento e os 5 centímetros totais de altura, tudo beleza. O que vai mudar são só essas medidas que dão profundidade na peça, que vão reduzir para 2/3 do seu tamanho original, ou seja, os 2 centímetros serão lidos em 1,3. Conseguiram entender o que a prof quer que faça? Bem certinho? Conseguiu, Manoel? Todo mundo entendeu? Então, ó,
Recapitulando, a perspectiva de hoje é a cavaleira. O que diferencia em relação isométrica? Entre o eixo que vai definir altura e comprimento ou largura, né, eu vou ter um ângulo de 90 graus, então vai ficar sempre assim. O que faz com que essa face, que é a nossa vista frontal, que a gente está mantendo, né, tanto no nosso objeto desenhado como no objeto, né, montado, a mesma coisa, para vocês terem formas de comparar os desenhos, né? Então, o que acontece? Eu tenho a representação da perspectiva cavaleira, ela pode ser feita em 30 graus, onde as medidas de profundidade sofrerão uma redução para 2/3 do seu tamanho original. Lógico, leia-se original já com as medidas em escala, tá? Aí, não, eu quero perspectiva cavaleira 45 graus. Então, as dimensões que vão ser descritas aqui na profundidade serão reduzidas para metade da sua medida original. Logicamente, medida original em escala. E A é 60 graus. A perspectiva cavaleira em 60 graus, as medidas que vão conferir profundidade a esse desenho, elas serão reduzidas para 1/3 da sua medida original. Certo? Então, 30 graus, 2/3, reduzidos para 2/3, 45 graus reduzidos para metade e perspectiva 60 graus para 1/3, certo? Então, só o que vai dar profundidade que vai sofrer isso. As demais medidas se mantêm fiéis, né, ao objeto, tanto esse como o outro, né? Só que, lógico, a gente tem que pensar na escala que a gente vai usar. E o que a prof quer que faça? Os dois desenhos numa única folha. Então, ó, margem bonitinha, conforme a gente combinou, informações sobre o selo bem certinho, como a prof também explicou, que tem tudo direitinho no exercício, ó, vou mostrar para vocês aqui de novo. Ó, a prof sempre, quando a prof dá a tarefa para vocês, todas as informações estão lá. E também, quando vocês têm a tarefa, tem lá os critérios, o dia, o horário, tudo, ó. Então, aqui, ó, naquele retângulo maior, em caixa alta, inclinação de 75 graus, lista de exercícios 7. E naquele retângulozinho menorzinho, perspectiva cavaleira, tá? Naquele quadradinho, naquele retângulo de 4 centímetros, o FSC, só que daí no padrão vertical. E daí o outro, aí vão aquelas informações complementares. E vocês vão fazer, num lado da folha, a perspectiva cavaleira de 45 graus do modelo que a gente tem em mãos, e desse desenho aqui, considerando essa face aqui que eu mostrei para vocês, e essa face aqui, a vista frontal, que é o que a gente tem combinado todas as aulas, tá? Essa peça vai ser desenhada em perspectiva cavaleira 30 graus, que ela vai ficar com aquela carinha que a prof fez o desenho ali para vocês. Conseguiram entender? Vamos conseguir fazer direitinho? Quero saber se vocês têm dúvidas. Tudo tranquilo? Acredito que tudo, né, Tati? Então, ó, assim, ó, eu vou pedir, tá bem explicadinho aqui, bem esmiuçadinho, eu vou pedir que vocês olhem direitinho e já comecem a fazer. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar, que é só a parte teórica, que é, isso aqui é o grosso, tá? Que vocês têm para fazer. Aí, ó, eu tenho aqui explicadinho tudo isso que eu falei com vocês. Eu posso, mantendo a mesma vista frontal, eu posso considerar a lateral direita ou a lateral esquerda da figura, né? Nesse caso aqui, eu estou mostrando a lateral esquerda, tá? Ela tá como essa figura aqui, ó. Estão vendo? Com a lateral esquerda predominante, mas eu poderia fazer o contrário, tá? Mantendo a mesma vista frontal. E aí, assim, ó, o que vai acontecer? Quando eu for fazer o traçado de curvas na perspectiva cavaleira, então, como é que acontece? Se eu tiver que traçar uma curva
nesta face aqui, já falo, João, nessa face aqui que está paralelo ao plano, o que acontece? Igualzinho aquele desenho que vocês viram ali, a circunferência fica redondinha mesmo. Agora, se eu for fazer em alguma dessas faces que não a vista frontal, elas seguem o mesmo jeitinho de traçar lá da nossa isométrica. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Vou só... Esse aqui era do objeto, né? O do coisa 1 para 100 que a gente fez, tá? Então, o que acontece? Digamos que eu queira fazer, eu vou, ó, minha régua paralela, tá? Minha paralela. Vou fazer um cubo, né? O cubo tem 6 por 6 por 6, das mesmas medidas. Então, vem aqui, ó. A vertical, marco 6 aqui, marco 6 aqui. Ah, é 45 graus. Então, eu venho aqui com o ângulo de 45 graus, né? Aqui 45. Então, ó, se aqui é 6, se aqui é 6, em 45 graus sofre uma redução, vai para 3, tá? Então, eu venho aqui, ó. Perpendicular, retinho, aqui, perpendicular, o ângulo de 45, o ângulo de 45, e aqui em 4 centímetros, né? Em 4, que é 2/3, né? Eu vou fechar aqui, ó. Lembra, ó? 6 vezes 2/3 vai ser 12 sobre 3, que vai dar 4 centímetros. Então, ó, essa medida de profundidade, 4 centímetros. Bom, tá, professor. Como é que a gente vai fazer para representar uma circunferência nesse desenho? Vou tirar aqui os excessos, né? Se ela está aqui, o que eu venho aqui? Eu tenho, ó, a metade, eu posso fazer até com o compasso, né? Nessa face, ele vai ficar redondinho, tá? Ele vai ficar redondinho. Vocês vão colocar aqui no centro, abrir aqui em 3, né? E vão fazer a circunferência direitinho. Se é nessa face, lembra, é o mesmo procedimento. Ó, eu acho a metade aqui, a metade aqui, a metade aqui e a metade aqui. O que vai acontecer? Eu vou unir, lembra? Ó, trace ponto, trace ponto, trace ponto, ó. Trace ponto, trace ponto, trace ponto. Então, eu vou unir aqui, ó. Vai ficar uma elipse, né? Aqui, aqui, aqui e lá. Ela fica engraçadinha. Ah, é nessa face aqui. Mesma coisa, ó. Metade, 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 ó. Vou fazer traço ponto para vocês enxergarem. Ó. Ó, um aqui, lá e lá. Então, só vai ficar uma circunferência bem bonitinha que eu posso fazer com o meu compasso, né? Então, aqui, ó. Aqui eu vou usar o compasso. Compasso. Tá? Para fazer. Aqui não. Aqui eu tenho aquela estratégia que eu expliquei para vocês lá no isométrico. Acho o centro aqui, uno e fecho a elipse. A mesma coisa nessa outra face. Centro, 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 uno, uno, uno e fica uma elipse. Vocês entenderam? Como é que a gente faz? Algo circular, um traçado em curva, vai ficar bonitinho na face que fica paralelo ao plano. Nas demais, ele sempre fica parecido com uma elipse e a gente usa a mesma forma que a gente já tinha aprendido lá na perspectiva isométrica. Ela vai ficar uma elipse, né? Sim? Agora tranquilo? Entenderam o que o professor explicou? Então, beleza. Aí, me pediram para explicar como é que vai ser a avaliação da semana que vem. Então, a avaliação vocês trazem. Eu já vou mandar o e-mail para vocês com o selo, com as informações do selo. Então, vocês já têm prontinha a folha para fazer a nossa atividade, tá? Então, você já tem a folha margeada, já com o selo prontinho, tá? Feitos em que lápis? HB, que é o lápis 2. Aí, o que vai acontecer? Provavelmente eu faça um exercício teórico de escala com vocês, tá? Alguma coisa assim.
Aí vocês têm em mãos um papel pautado, né, uma folha de caderno, para vocês fazerem, por exemplo, se eu pedir um exercício de escala, eu sempre peço que vocês façam à mão, esse é sempre o critério. Eu não quero que vocês façam Word. É à mão, com os cálculos demonstrando, só a resposta para mim não diz nada, tá? Eu quero que vocês mostrem que vocês sabem fazer o cálculo direitinho, certo? Então, tem então a folha prontinha para fazer os desenhos e uma folha pautada para vocês fazerem um exercício de escala, alguma coisa assim, tá? Eu posso pedir sim um exercício de geometria plana, né? Eu com certeza vou pedir ou uma perspectiva isométrica, ou uma cavaleira, ou uma vista, né? Então, assim, normalmente, essa atividade da prof, que a gente faz juntos, tem de 4 a 5 exercícios. Coisas simples que são possíveis de serem executadas durante o período da nossa aula. Qual é o período da nossa aula? Das 9h10 até as 11h50, tá? Então, ó, a prof entra com vocês, abre a prova com vocês, lê a prova com vocês, discute direitinho, e aí a prof fica com vocês. Eu só desligo o microfone e a tela, né? Para não atrapalhar, mas eu fico presencialmente com vocês o tempo todo, nessa reunião do Meet que a gente tem, tá? Por que isso? Porque daí vocês podem me chamar. Ai, prof, mas eu não quero chamar você aqui na reunião. Posso te chamar pelo WhatsApp? Pode. Tá? Vocês me chamam ali pelo WhatsApp, estou com dúvida assim, não tem problema nenhum. Mas eu fico com vocês das 9h10 às 11h50. Aí, eu ainda dou mais meia hora para vocês processarem essa prova. Então, assim, vocês podem fazer o quê? Né? Tem gente que usa esse tempo também para fazer a prova. Mas o que é esse tempo de processamento? Além da aula. Para você fazer uma boa foto, para você salvar um arquivo PDF bacaninha, bem visível, para postar para a prof, igualzinho vocês postam as tarefas. Então, é assim que funciona. O que você precisa ter? Uma folha A3 margeada com selo bonitinho, que eu já vou passar as informações. E uma folha pautada, uma folha de caderno, né? Uma folha de caderno ali do lado, lápis, né? Para vocês fazerem os exercícios. Então, os exercícios todos feitos à mão, né? Ali, rapidinho, com lápis, com os procedimentos que vocês usaram, e os exercícios de desenho mesmo, que vocês vão ter que fazer na folha, eu já vou dizer, olha, por exemplo, exercício 2, 3 e 4 é feito na folha 3. Exercício 1 é feito na folha pautada. É assim que vai ser. Tranquilo? Entenderam bem direitinho? Alguma dúvida? Não? Sim? Tem alguma dúvida, Felipe? Diga. Não. Por enquanto, tudo certo, Emanuele? Tudo entendido? Então, assim, ó. De novo, eu vou mandar para vocês lá no nosso Moodle algumas outras atividades. Não é para entregar. O que é para entregar é isso que eu expliquei para vocês da Cavaleira, tá? Vocês têm até segunda-feira para entregar para a prof. E que vai ajudar vocês a estudarem também. Mas a prof posta mais algumas coisas lá no Moodle, não em aula, lá embaixo. Vocês vão rolar o Moodle, vai ter lá atividades complementares para vocês treinarem, né? Para vocês fazerem exercício, treinar, tá? E aí, assim, ó. A minha monitora pediu para falar para vocês o seguinte, ó. Tendo dúvida, chama, né? A gente faz reunião pelo Moodle ou pelo Meet, tá? Então, assim, a gente faz... não, eu quero uma coisa individual, tá? Não tem problema, a gente faz também, tá? Pode ser feito até pelo WhatsApp, tá? Ou uma coisa geral, preciso ter uma atividade, 2, 3 querem fazer alguma coisa específica, tem uma dúvida em comum, a gente faz alguma coisa. Então, é para aprender, queridos, não é para ficar assim, né? Faz lá de qualquer jeito, não é assim. Então, assim, a prof quer que vocês consigam entender a lógica das coisas, consigam entender a representação, né? Isso aqui faz parte de um processo de alfabetização nessa outro tipo de linguagem, né? Então, qualquer dúvida, chama a monitora, chama a prof, e a gente faz até esse encontro ali, tá? Prof, só pode ser no sábado? Não tem importância. A gente combinando, tá tudo certo,
tá? E façam, se organizem pelo nosso grupo, né? Nós temos um grupo de WhatsApp, né? Não tem problema nenhum. Semana passada, a Natália postou para vocês, dizendo, olha, quem tiver dúvida, a gente faz e tal, não sei o quê. Pouquíssimas pessoas têm procurado, né? Pouquíssimas pessoas têm tirado dúvida, né? Por mais que a gente insista, não está funcionando. Ou vocês estão sobrecarregados, ou vocês estão achando que não precisa, que é bobagem, né? Mas eu volto a insistir. É importante que vocês façam, né? Que vocês tirem as dúvidas que vocês tiverem e não entreguem simplesmente, né? É um processo de aprendizado, né? Mais do que qualquer outra coisa, a gente quer que vocês aprendam, né? Não é um negócio assim só para constar, entendeu? Combinado então, queridos? Tranquilo? Tati, Manuele, Luísa, João. Eu tô com os dois Pedros hoje? Tô com o Pedro Henrique Marinho e tô com o Pedro Henrique Klein, né? Felipe. O Antônio é da turma de quarta, né, Antônio? Ou é da sua turma? Ou é o Arthur? Não, o Arthur é dessa turma. Antônio, você é da turma de quarta, não é? Não? Verônica? Henrique? Felipe? Tudo certo, então? Então, ó, uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus, tá? Até a semana que vem. Qualquer dúvida, chama a prof, chama a Natália, tá? Não vão ficar na dúvida, tá bem? Não fiquem na dúvida, certo? E a semana que vem a gente se encontra aqui de novo, tá? E venham bem tranquilos, combinado? Bem tranquilo. É como uma aula aqui com a prof, igualzinho, né? A gente vai estar junto, vai estar igualzinho, tá bem? Por isso que eu não dou prova separado. Vocês ficam separados, ficam tudo nervoso sozinho? Não funciona, tá bem? Então, ó, fiquem bem. Aguardo vocês, hein? Profe, Oi, fale. você tem alguma coisa vaga na sexta-feira, de manhã? Sim, não tem problema. Eu até prefiro que seja no sábado. No sábado? Sabe por quê? Uhum. Porque na sexta, normalmente, tem um monte de reunião, e tem reunião de reunião de centro, tem